Christopher Nolan vai lançar o filme da Odisseia. O Super Tribo já está preparando aí, fazendo um aquecimento para esse grande filme. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um programa especial hoje sobre a Guerra de Troia, sobre a Ilíada. Depois faremos um programa sobre a Odisseia e depois também uma resenha falando sobre o filme do Christopher Nolan. Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje o Super Tribo está mitológico. Hoje iremos falar da Ilíada e também da Guerra de Troia, consequentemente dos filmes e das séries que tiveram essa guerra como tema. E para isso, trouxemos aqui um convidado, um professor de história, um especialista na Guerra de Troia e nos filmes, Leonardo Fagione. E aí, irmão, tudo grande, Léo. Olha, agora eu me senti importante, hein? Especialista em Guerra de Troia. Vamos lá. Sim, mas é Vamos bater verdade. um papo sobre um papo tranquilo, para a gente entender um pouquinho do que foi fato, se é que houve, e o que foi mito aí. Nós vamos trabalhar e fazer uma associação também com o filme e com a série, né, Kizarzinho? Vamos embora. Então vamos lá. Léo, assim, vamos começar a falar da Ilíada, da obra em si. A Ilíada fala de uma guerra que houve ali na Idade do Bronze e que essa guerra movimentou ali quase toda a Grécia contra uma cidade que hipoteticamente ficaria na Turquia. Isso. Ali, né? Tá. Que comandava ali o Mar Mediterrâneo. O que essa obra tem? Por que ela é tão importante assim para a literatura ocidental? Então, Kizar, eu acho que na verdade a gente já tem que começar apontando que a Ilíada propriamente dita, ela nem fala da guerra inteira, né? Uhum. Mesmo porque a guerra teria durado 10 anos e o livro seria demasiadamente longo, né? Então, ela fala sobre 50 e poucos dias. Ela pega ali a fase final da guerra, não vai até a destruição. O Homero é uma figura muito contraditória também, né? A gente não sabe até que ponto ele de fato existiu. Existe a questão homérica, né? Sim. Será que ele existiu? Será que ele não existiu? É um legado incontestável para a história, tanto que na história a gente trabalha, quando a gente analisa Grécia pré-homérico e homérico, a partir dessas obras, mas a obra ela é apontada por muitos como uma matriz da literatura ocidental, né? E quando a gente analisa a Ilíada, a gente percebe que na realidade nem gregos eles se chamavam ainda, né? Eles falam aqueus, que seria ali o período antes da formação daquelas civilizações mais complexas. Mas de toda forma, sim, é uma história bastante empolgante, né? Tanto que inspirou aí a cultura pop, né? E continua inspirando. Recentemente tivemos aí uma série e o Homero é um símbolo, sem dúvida alguma. Ele seria aquele cara que, ao invés de escrever, ele declamava, né? Então, dizem que ele pode ter sido cego, mas tudo isso é no campo da especulação, né? Não sabemos até que ponto isso seja verdade. O engraçado é quando fala em Homero, a importância é tão grande porque você tinha poucas obras escritas, né? Porque Sim. era tudo feito de maneira oral, Isso. passagem, né? E foi por isso que é tão importante, né? Porque foi a primeira vez que você teve uma coisa que trouxe a questão da mitologia. E você falou uma coisa interessante, que a Ilíada, ela pega o momento, os primeiros versos, é quando tá tendo aquele desentendimento entre o Aquiles e o Agamenon, né? Que já, igual você falou, tá quase ali no meio da guerra, praticamente. Na realidade tá quase no final, né? Se você pegar bem ali a discussão, é o 9º ano, né, da guerra, que durou 10 anos, né? Então, a discussão... A Ilíada, na verdade, é uma referência ao Aquiles, né? A gente, claro que faz toda uma construção que foi depois sendo encontrada em outras obras, mas o foco maior, sem dúvida alguma, é o Aquiles, a ira de Aquiles, né? Sim. O sentimento que ele vai ter quando ele tem ali o seu... O que a gente percebe no Aquiles é que ele não lutava pela Grécia, né? Ele lutava pelo Aquiles, né? Então, de certa forma, quando ele tem ali as suas conquistas retiradas, ele fica bastante pistola, né? E aí começa, e o desenrolar segue a partir desse momento. E você sabe que na mitologia grega tem sempre isso. Tem uns livros aqui que eles falam, um especialista em heróis gregos, ele fala assim, quando o herói tem sua timé, que eles falam, a sua honra pessoal aviltada, o cara fica irado, o cara começa a destruir tudo, né? O cara... E aí a gente fica lá, será que foi por causa da Brezeis, né? Eu acho que é pela honra.
né? Claro que pode ser que ele tinha ali um sentimento, mas o que faz ele entrar de volta na guerra, depois a gente fala sobre isso, não foi ela, né? Foi o amigo dele, o brother dele lá. E ele também não gostava do Agamemnon, tem mais essa também, não. Eu acho que quase ninguém, né? O Agamemnon, Nem o irmão dele a gostava. filha muito menos, né? Então, depois a gente vai falar sobre a história com a filha, que é terrível também. Triste. Mas é isso, eu acho que ele é um herói, né? E a construção dele é muito bem feita nesse sentido, mas ao mesmo tempo também mostra um herói que fala, pô, se a minha parte não está sendo bem dada, eu não contribuo em nada. Até mesmo porque tinha, né, ali entre os comandantes, entre o Odisseu e os outros, que a guerra só seria vencida se o Aquiles participasse, né? Então, quando ele tira o time dele de campo, aí o negócio começou a engripar aí pros lados dele. Os adivinhos, né, que falavam que Exato. sem o Aquiles não ia. Cara, você acredita que eu não consigo falar Odisseu? Não? Não, eu falo Ulisses, cara. Sou da velha guarda. Então, explica aí por que chama Ilíada também, né? Não... Ilion, né? Troia era chamado de Ilion. Pelos gregos era chamado Ilion. Bonito, né, o nome? Melhor do que Troia, né? Bem melhor. Mas até a própria Troia a gente tem aí algumas desconfianças, né? Durante muito tempo, será que existiu? Será que não existiu? Aí nós tivemos um arqueólogo alemão, pegou o livrinho, pôs debaixo do braço e foi ver ali a geografia do lugar para ver se achava a mitológica cidade. Achou, né? Só que ela tem várias camadas. Sim. Dizem que a Troia do Homero seria aí a 7ª camada, né? A Troia 7 que eles falam. Isso. E aí tem sinais de incêndio, tem sinais que a cidade foi queimada, que de fato no final da guerra, que o Homero também não aborda ali na Ilíada, ela teria sido queimada aí pelos gregos, enfim. É sempre muito obscura, né, a análise, mas muitos historiadores e literários dedicam muito tempo aí para analisar uma obra riquíssima. Eu vi um programa no History uma vez, os caras tentando, lá nas escavações das várias Troias, das camadas, achar o cavalo. Eles tentaram achar um pedaço de madeira lá. Aí vai Não, isso aqui complicar. pode ser um cavalo. Aí vai Olha, complicar. cara, porque há várias interpretações do cavalo. Que não, de repente não era aquilo, né? Que eles colocam. E na própria Ilíada ninguém não cita nenhum momento do cavalo, né? É uma referência que vem em outras obras, né? E Sim. olha lá. Mas até o início da guerra, né? Porque a cidade ela era tão bem localizada comercialmente, como você abriu falando, que muito possivelmente a guerra não vai começar por causa do roubo de uma rainha, né? Porque, Tribal, o que acontece com a Guerra de Troia tem um antecedente antes disso, né? As deusas vão decidir ali quem é a mais bonita, Afrodite, a Hera e a Atena. Aí vem a discórdia e coloca uma maçã e para a mais bela. Aí elas vão escolher um mortal, escolhe o Paris para decidir. Que era pastor, né? Sim, e ele não era reconhecido como príncipe, né? Porque ele foi abandonado. E aí ele vai lá e escolhe a Afrodite, porque ela promete a mulher mais bela. O amor da mulher mais bela. Ele rejeitou a fortuna, que a Hera ofereceu. a Hera e a conquista e a sabedoria de Atena e escolheu o amor, né? Um romântico, né? Não é um romântico. Praticamente um último dos românticos. Ou o primeiro, né? Dos românticos, enfim. Mas voltando à Troia, né? Você acha que realmente, assim, houve a guerra e como a tradição era oral, foi passando e foi ganhando contornos mitológicos, você acha que teve essa guerra de fato? É muito difícil a gente afirmar isso, né? Eu trabalho com a hipótese que sim, possível que tenha existido a guerra, mas não pelas motivações apresentadas, né? Não o desfecho apresentado, até mesmo porque quando a gente pega a Ilíada, ela não é um conto de história, né? Não é que não seja só, ela não é um conto de história. Ela é um conto que se propõe, e muitos usaram isso na Ilíada, para também construir um código de conduta, né? Se você pegar a ideia, não viaje para a casa de alguém, roube a mulher, né? Isso é um código de conduta. Se você que não foi muito observado, não? Eu acho que a ideia do Homero era essa: vou ensinar o que acontece se fizer para ninguém fazer, né? Os gregos faziam isso bastante também, né? Vou mostrar o que acontece se a pessoa fizer isso. Então, é um pouco nesse sentido. Tinha a questão da hospitalidade, né? Exatamente. Você não podia maltratar quem você recebia. O que o Paris fez, né, foi violar a hospitalidade, inclusive, que o Menelau havia recebido ele tão bem, né? E depois tem um pouco desse negócio da conduta também quando morre alguém, né?
Ah, vai enterrar, não vai enterrar? Porque Sim. ali é uma forma de passar mensagem. Ó, os mortos devem ser enterrados, né? Devem ser preservados. Então, eu acho que a guerra pode sim ter acontecido, não creio que seja impossível. As motivações possivelmente econômicas, né? Porque a região ali da Turquia é uma região de passagem muito importante entre o Ocidente e o Oriente, ficava de frente ali para o Mar Egeu, né? Sim. E sem dúvida, aconteceu muitas dessas guerras. Então, possivelmente sim. O tamanho, claro, que pode ter sido bem ampliado, né? Porque algo homérico, né? Então, deram ali uma aumentada, a duração talvez, e claro, o restante, né? Cavalo, isso aí não dá para levar em consideração. Fico imaginando galera construindo um cavalo, É a ninguém parte percebendo, mais né? legal, né? É, mas todo mundo quando não tem essa parte no Ilíada, né? Na Ilíada, mas tem nos filmes, séries, você fala, pô, mas quem que mete um cavalo pra dentro, né? Tem um Monty Python e o Cálice Sagrado. Sim, sim. Tem uma parte que eles zoam esse negócio do cavalo, que é um barato. Eles constroem um coelho de madeira. Aí o Arthur tá falando pra ele assim, ó, como é que é o plano? O Lancelot explica, não, a hora que eles colocaram o coelho lá dentro, a gente sai lá de dentro e eles do lado de fora, explica. Aí eles falam assim, Faltou alguma coisa. É. Teve um erro aí teve, na execução, só na execução. é muito legal. Mas Mas- a gente pensa isso, né? Quem vai pôr um cavalo pra dentro da cidade depois de 10 anos de guerra, né? Enfim. Sim. Ser tribal, se você está gostando do papo, você está gostando do assunto, ó, se você curte mesmo esse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, ajude o Super Tribo a ficar cada vez mais mitológico. Vamos então falar de duas produções que tem como tema a Guerra de Troia. Vamos falar do filme Troia, de 2004, e da série da Netflix também, que trata dessa guerra de uma maneira bem mais, vamos assim, realista, né? Ela pega alguns detalhes que o filme de 2004, até por uma questão de ter um tempo menor, ele não conseguiu captar. Realista em relação à obra, né? Porque Sim. ali aborda até mais os aspectos das divindades, mas enfim, Sim. em relação à obra ela é mais fiel, né? Cara, eu particularmente adoro o filme de 2004, Troia. Gostei. Cara, eu adoro, cara. Você não gosta, Leon? Não é que eu não gosto, eu acho assim, todo filme que tem um elemento histórico é válido. Acho até para desenvolver o gosto nas pessoas, né, chamar atenção. Mas o filme ele tem muitas imprecisões, né, assim, em relação à obra. Mas nós vamos falar sobre ela. Fala aí do seu gosto e depois. Cara, eu acho que eles tentaram, assim, eles não tinham como fazer num filme de 2 horas, colocar todos os conflitos dos deuses. Isso seria mais possível numa série. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles limaram essa parte. Foi uma escolha de roteiro. Se deu certo, eles escolheram. Vou fazer uma obra mais assim. Pra te interromper, questão da eu guerra. acho que também que teve a questão de tornar, entre aspas, mais realista. Isso. Se você tira os deuses, automaticamente eles são Vira uma práticos, guerra, simples, mas é uma né? guerra, né? Sim. Então aborda uma guerra que, de fato, pode ter acontecido, né? Mas sabe o que me pega ali, nesse filme? As interpretações. O Heitor do Eric Bana, pra mim, é fenomenal. Ele é bom, ele é bom. O São muito boa. O Heitor, ali, ele mostra o cara, ele defende o país, ele defende ali a família dele, O dele, né? a honra, ele tem honra, e mostra que o Aquiles, ele era uma força da natureza. Ele estava lá, como eles falam no filme, esse homem nasceu para tirar vidas. E no final, é uma coisa que é fiel à mitologia, depois que ele mata o Heitor, ele sente aquele diálogo do Príamo com ele, ele chora. Ele fala, ele vê todos os... Isso, eu não sei se ele sente por causa do Heitor ou por causa do primo. Acho que é mais por causa do primo. Porque como ele tem o pai e tudo mais, né, e tem esse diálogo falando, ó, pensa no seu pai. Eu acho que isso fez com que ele lembrasse um pouco nesse aspecto, porque até então era só desrespeito, né? Se você pensar, coloca lá pós-morte, na valorização que eles davam para enterro e tudo mais. Levar e aí ficar corpo, né? Isso, com o cavalo dando Eu voltas. acho que é um em torno da arrependimento ali, cidade. cara. Acho que ele bate um pesar ali. Pode ser, mas eu penso no filme da seguinte forma. Ele é interrompido, né? Quando começa, ele já está num processo ali, claro que a Ilíada é assim, né? E a impressão que a gente tem, além de interromper um pouquinho, é que o Paris não teve todo aquele histórico da mitologia. Não sei se você percebe isso, né? Ele está na viagem e tudo mais, e aí tem um momento que ele abre e a Helena está lá, ele fala para o Heitor, quando criança
eu te protegia, uma coisa assim, né? O que dá a entender que eles cresceram juntos. Eles não cresceram. E aí não é de acordo com a mitologia, que Sim. tinha o oráculo que ele iria destruir a cidade, o nascimento dele, os Não pais... aparece a Cassandra, né? Isso, e os pais, o pai, né, acaba pedindo para se desfazer da criança, ele é criado por pastor. Então, da forma que coloca ali o filme, parece que ele teve uma infância de príncipe, né? Todo um histórico de príncipe que na vida real, no imaginário pelo menos da mitologia, não teve. Não teve. Não aconteceu. É que a Cassandra Tribal, a irmã, a filha do primo, ela previu que o Paris ia destruir Troia. Então, o pai, a mãe, a Hécuba e o primo, eles colocaram ele para ser criado por pastores ali, né, no entorno. A história é até menos romântica, né? O primo... Só que isso também é uma repetição muito constante nas histórias gregas e romanas, né? Vem o oráculo... né? Vem o oráculo, aí nós não podemos ficar com a criança, mata a criança. Aí abandona a criança, né? Isso aconteceu em Roma também, enfim. Aí sempre tem alguém que fica com dó da criança. E aí não mata a criança, cria a criança. E aí a criança cresce... E aí volta, né? E acontece. No Édipo Rei é assim. Então, a ideia ali era eliminar o risco de destruir a cidade. E a irmã, ela tinha esse dom também, mas essa profecia tinha sido falada pelos oráculos, enfim. E aí ele volta e é bem acolhido, né? Como se a maldição tivesse cessado, sendo que em nenhum momento isso aparentemente acontece. E aí você pega um rei irresponsável, porque o menino acabou de voltar, falou, vai lá cuidar de uma questão diplomática, né? E coloca o rapaz recém-admitido na corte para visitar outra cidade, enfim, né? Faltou também um tato do pai ali, né? E a Cassandra tem uma maldição, porque ela é uma adivinha, mas só que ela foi amaldiçoada que ninguém acredita. Exatamente, ela não adianta nada, né? Vamos jogar na Mega Sena. Então, os números são esses, né? Não. Na terceira vez eu ia acreditar, né? Mas na primeira é porque eu acho que ela não aceitou um encanto de um deus, né? E aí jogou a maldição. Que inclusive os deuses gregos são terríveis, né? São. Imaginar, vamos descobrir quem é o mais belo. Aqui não ia ter essa disputa, mas assim, vamos descobrir quem é o mais belo, né? E aí... Mas eu nem iria competir, eu nem iria. Eu vou me recolher a minha insignificância. Tudo bem, aí a gente levava lá para um mortal falar, quem é mais belo? Mesmo não tendo essa possibilidade. O senhor seria um Aquiles, eu me contento ser o Heitor. Eu não gostei, assim, meu. Gostei, mas não gostei, porque pensa pelo lado, né? Você ser inteiramente quase imortal e o calcanhar não ser. Nossa, eu ia usar uma proteção aqui, ia ser eterno, né? O cara ia pra guerra sem nada, mas enfim. Sandalinha. E aí surge, né? Inclusive essas expressões que a gente usa, né? Desenho de grego, né? Desenho de grego. Calcanhar de Aquiles, enfim. É muito massa. Também acaba sendo uma referência aí. Por que o você filme, né? Vamos voltar não gostou do filme? Tem essas interrupções e tem partes históricas em comparação à Ilíada, que são muito distantes, né? Assim, se imaginar, vamos pegar algumas cenas. A morte do Menelau. O Menelau não morre. Não morre. Não morre, né? Ele leva a Helena, inclusive. Ele leva ela de volta, perdoa a grandeza desse homem, né? E... O Homero diz que ela foi enfeitiçada, né? Na Odisseia depois, ele diz que ela mesmo fala assim, eu estava enfeitiçada, É uma boa, né? É uma boa. Mas assim... Vamos deixar. Tribal, esse programa vai ser o primeiro de 3 que nós iremos fazer. A gente vai falar depois da Odisseia. Depois o Léo vai retornar para que a gente faça uma resenha do filme, que a gente vai falar depois no final, sobre a Odisseia que o Christopher Nolan está fazendo, está filmando já, inclusive, né? E aí tem, né, a morte do Menelau, tem a morte do Agamenon, né, que também não morre ali naquela ocasião. E quem mata o rei dos gregos, na verdade, foi a... Clitemnestra. Clitemnestra, a mulher dele. Sim, mas no filme não, no filme é a sacerdotisa, né? É a Briseis. Briseis. E aí também não tem nada a ver, o Aquiles entra em Troia e na mitologia ele não entra. Sim. Né? Ele morre do lado, inclusive isso era uma profecia que ele não conseguiria entrar nas muralhas de Troia, ele entra. No final, para mim também foi bem trágico, porque o Enéas é um dos grandes heróis
de Troia, que inclusive foi depois atribuída à fundação dos descendentes de Roma. Eneida, né? A Eneida, do Virgílio. E aí, quando chega lá ao final, ele tá passando um transeunte ali qualquer, vem o Paris e fala, quem é você? Aí eu falei, eu sou Enéas, né? E aí, como se o cara fosse um ninguém, né? E ele era um dos grandes príncipes troianos ali da nobreza. Sim. E aí entrega a espada de Troia para um desconhecido. Mas, cara, são licenças poéticas. Mas é muita licença. Não, cara, eu adoro aquele Deixa eu filme, passar cara. tudo, né? Cara, eu adoro aquele filme. Cara. Não, mas a estética é bonita, né? Para finalizar, o Paris sai vivo também, né? O que não... Ele pega lá a Briseis e vai embora. E Mas pra onde vai? Você sabe que tem uma parte do Paris que é muito fiel à mitologia, que o Paris não é muito corajoso, não, né? Ele é extremamente covardão, né? Aquela parte que ele foge lá do confronto. E quem mata o Menelau ali... É o Heitor, no filme é o Heitor, que é outra licença. Que não faz nenhum... Não, é essa licença. Não, tudo bem, eu O concordo. pessoal foi exagerando. Eu concordo. Enfim, tem essas... Agora, esteticamente, o filme é bacana. Eu gosto, assim, da forma com que ele foi desenvolvido. Nesse sentido, sim. Agora, foi diferenciando muito, né, da mitologia. Mas, de qualquer forma, é o que eu disse no começo. É um bom filme. E para atrair, para conhecer, eu acho sempre muito válido. E você sabe as curiosidades do filme? O Brad Pitt odiou participar do filme. Ele falou que só fez o filme porque tinha um contrato com a Warner. Diana Kruger, que fez a Helena, falou assim que o Peter O'Toole, que é um dos maiores atores do cinema de todos os tempos, ele gravava bêbado. Não foi fácil fazer esse filme, não. E o Peter O'Toole também criticou o diretor, porque não sabia o que ele estava fazendo. Ou seja... No final deu certo. Se você for certo. pensar, a bilheteria foi ok, né? Aham. Embora a produção tenha sido muito cara, mas eu acho que é um filme que vale ser visto. Não acho que eu o repudiaria, não, mas... Você gosta mais da série, da Eu Netflix? acho, dentro, até pelo tempo a ser trabalhado, que a série conseguiu trazer mais para o universo da mitologia. Divergência Tribal, eu já não gosto da série. Eu acho a série, não sei, ela não me pega. Uma das coisas positivas que eu falei do filme, que eu gosto muito, é o Ulisses do filme, do Sean Bean. E eu gosto do Ulisses da série. Agora, assim, a série eu já Acho me que você pegou. gosta do Ulisses. Porque Falaremos de Troia. qualquer uma delas... Eu acho o Ulisses o Batman da mitologia grega. Ele é o cara... Eu não sei se ele seria tão certinho, mas enfim. Não é. Né? Não, a gente sabe que não é. Mas eu acho que todos ali escolheram colocá-lo como um contraponto, né? Aham. A uma figura mais arrogante do Aquiles, enfim. Por que você gostou da série? Na série, o que eu achei mais interessante é a fidelidade próxima. Claro que tem também a licença, né? Mas ela é mais próxima daquilo que a mitologia ela propaga. Então, se você pensar, tem no começo ele crescendo ali já como pastor, né? Não fala desde a infância, mas mostra lá já aquela fala dele meio que sendo criado mais apartado da sociedade, enfim. Tem a disputa dos deuses, né? Das deusas, no caso. Ele participa lá, vem a maldição. Eu acho que como eles têm mais episódios, salvo engano são 8, né? 8 episódios, eles conseguiram desenvolver. São episódios não tão curtos, né? Tem 50 e tantos minutos, então eles conseguiram trabalhar melhor. Eu achei a série corajosa de mudar a etnia do Aquiles, né? Sim, Porque sim. o Aquiles, ele é ruivo, na verdade. Isso. Ele tem cabelos de fogo, que Isso. eles falam, né? E eles colocaram um ator negro, que aliás foi muito bem, né? Ele Conseguiu ator mostrar, bom, né? conseguiu mostrar a fúria do Aquiles. Eu achei ele, É a ira, né? senhor ator, cara. Muito bom mesmo. A Netflix faz, né, um pouco dessas... E eu acho interessante fazer, porque já que são figuras míticas, né, você pode utilizar essa licença, sim, sem sim. dúvida alguma. E ele atua super bem, né? E acho que nesse sentido da fidelidade ela ganha um pouco. Ela tem ali no finalzinho uma coisa em outra, mas comparado com a mitologia, o que ambas não fazem? Trazer o filho do Aquiles, né? Sim, Que foi decisivo para o desfecho da guerra também, sim. porque no momento que Aquiles morre, teve aquela tristeza geral ali nas tropas gregas, Moral baixo. lá embaixo, e aí Odisseu foi e busca, né, o filho dele. E aí o Pirro, ele é decisivo, né? Ele que mata o primo, enfim, de acordo com algumas histórias.
E aí não aparece nenhuma das duas, né? Eu acho que seria interessante, na série que eles tinham mais tempo, poderiam ter feito Sim. esse resgate, acho que ficaria bacana. Uma cena que eu acho legal na série é quando o Ulisses hesita em matar o filho do Heitor. Porque eles jogam os bebês, né? Ali a ideia era não deixar nenhum Herdeiro. herdeiro sobrevivente para não vingar a cidade Exatamente. de Troia, né? Há uma coisa que as duas não fazem, né? Nem os dois, né? Nem o filme nem a série, é trazer a figura do filho do Aquiles, né? Que é decisivo ali no desfecho da guerra, para elevar o moral das tropas. E ele teve protagonismo em algumas mortes importantes, né? Do rei Príamo, a exemplo, seria ele, né? O causador aí do desfecho do rei de Troia. Mas assim, tem elementos importantes, né? Se você pensar no desfecho, quando ele joga o filho do Heitor do Alto das Muralhas, Sim. É uma referência histórica também. Não sabemos se foi o Odisseu, tem outras fontes que falam que podem ter sido outros personagens. Né? As fontes dizem que ele ficou olhando os soldados, né? Eu acho. Mas de toda forma é um final... Ah, não, é muito triste, né, cara? Foi um saque, foi uma destruição total, né? Os caras ficaram... E aí eu até fico feliz por ele ter sofrido na volta pra Ítaca. Porque quem mandou ele matar a criancinha, né? Depois da volta dele. Sim. O problema foi que ele foi desafiar, né? Poseidon, não é desafia Poseidon, né? Mas você tem razão numa coisa, nem a série, nem aí seria impossível, porque são licenças. Vários heróis ficaram de fora, né? O Ajax não falaram muito, o Palamedes não falaram muito. Né? Tem vários heróis aí que eles não tinha como colocar todo mundo também, né? Na série eles meio que aparecem, né? Eles são citados, assim, mas não fala do desfecho, a participação deles na guerra, né? Sim. E o Ajax era talvez Ele ali... aparece só na primeira, no filme. Talvez fosse o segundo, o terceiro, né? Sim. Depois de Aquiles e Odisseu, seria ele, né? Sim. Que tem uma morte também bastante interessante, que poderia ter sido abordada na série, né? No filme acho que não teria espaço para isso. Mas assim, toda escolha de filmar uma obra tem esse desafio, né? O que vai colocar e o que vai deixar de fora. A série, ao meu ver, ela foi um pouco mais feliz nas seleções, nos direcionamentos. Mas realmente, se a gente comparar efeito visual, embora a série seja bem feita nesse sentido, mas o filme ele traz um pouco mais dessa coisa épica, né? As duas obras eu acho que são válidas, elas valem a pena serem assistidas aí e vamos torcer, né, para ter continuação, né? Porque do jeito que termina dá para ter também a continuação da Odisseia. Eu prefiro o filme Tribal, mas a série é muito legal, merece ser vista também, e assim como outras obras, produções que também tiveram como tema a Guerra de Troia. Por exemplo, uma série chamada Helena de Troia, também, se o Tribal quiser pesquisar aí, ela traz alguns detalhes fiéis à obra, e o filme Helena de Troia, também da década de 50, que inclusive eu acho que tem no Prime Video, se o Tribal quiser procurar aí também. E aí, Tribal, para quem que você torce? Para os gregos, para os troianos? Você gosta do filme de 2004, você gosta mais da série? Comente aí, pra gente não precisa de um oráculo para saber a sua opinião. Comente aí, Tribal. Eu queria que você explicasse pro Tribal por que ele deve ler a Ilíada. Chique, hein, galera? Não é assim, a versão... Nós temos algumas versões, né, da Ilíada. Não é uma obra fácil de ser lida, né? Para ler, normalmente a gente tem que estar com um dicionário ali do lado, né? Porque... e não só o dicionário da língua portuguesa, enfim, mas até um dicionário de mitologia. Porque vão aparecendo figuras míticas que a gente às vezes não lembra, ou eles usam outro termo, né? O próprio Aquiles, às vezes ele é chamado por outros nomes, né? O Peleu, porque filho, o pai dele, enfim, era... Peleu. É o Peleu mesmo, né? Então, às vezes ele chama ele de Peleudas, enfim. Então, nós temos aí essas dificuldades. Mas é uma obra que depois de um dado momento que você entende o desenvolvimento, aí ela vai, né? Um épico, né? Não por acaso a literatura épica, ela começa a partir dessa perspectiva. E é um livro que, embora ele não tenha um teor histórico, porque não é o papel dele, ele teve todo um impacto na civilização antiga, na civilização grega, como nós abordamos aí anteriormente. Ele construiu uma forma de ação, uma forma de comportamento, e tudo isso é muito válido. E é um
um livro que abriu a literatura ocidental, né? Então acho que pelos valores e ao mesmo tempo que ele propagava na sua época a história, embora não seja toda a história como nós falamos, o momento que o Homero retrata, ou quem se diz Homero, né? Retrata, é um momento assim que evidencia a parte mais tensa da guerra ali, aquele momento de tensão mostrando as disputas entre os próprios gregos, a disputa contra os troianos, e tem ali momentos que você torce para um lado, tem momentos que você torce para o outro, e é lógico que o Homero provavelmente não, ele tem um direcionamento maior para o Aquiles e os gregos, mas é uma obra que consegue te trazer esses dois lados de uma forma a torcer para um e a torcer para outro, e aí no final cada um escolhe o lado que preferia ganhar, né? Qual que você acha? Cara, eu gosto muito dos troianos por causa do Heitor. É difícil aqui, rapaz, é. Eu acho. Tinha o Heitor. Eu acho o Heitor um personagem maravilhoso, só que eu acho o Aquiles também um personagem muito interessante. Eu sempre torço pelos troianos. Sempre. Mesmo sabendo que vai perder sempre. Porque assim... É o invasor. É um invasor, né? E tem um monte... Em toda guerra assim, né? Tem um monte de gente inocente ali, queriam destruir a cidade, saquear e pegar aquela gente toda, enfim. Sou corintiano, né? Eu sempre torço para quem tá perdendo, mas assim... Sofredor, graças a Deus. É, sofredor. Mas eu torço pra Troia, eu tenho mais simpatia, embora eu não gosto do Paris. Eu acho que ele errou feio, né? Paris é um personagem detestável, né? Se eu fosse pai dele, eu falava, vai resolver seus problemas, porque a nossa cidade não pode, né? Assumir uma bronca dessa. Manda o filho lá, ó, vai estudar lá. Vai fazer mochilão, né? Vai fazer um mochilão, pega a Helena e vai lá e deixa a nossa cidade inteira, né? Pô, tinha dinheiro pra isso. Tinha. Então, mas enfim... Tirando essa figura aí, eu tenho muita simpatia aí pelos troianos, mas infelizmente resolveram colocar o cavalo para dentro, né? O verdadeiro presente de grego, ideia do Ulisses. Exatamente. Como veio, não sabemos, né? Não sabemos. É isso aí, Tribal. Se você gostou do programa de hoje, do tema, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like e ajude o Super Tribo a ficar cada vez mais forte. E eu queria agradecer aqui a presença do meu irmão, do meu amigo, esse cara que eu admiro muito pelo seu conhecimento e também pela pessoa que ele é, que é o Leonardo Fagione, meu irmão. Prazer, né? Foi meu participar. Meu irmãozão. Vamos curtir, hein? Assine o canal, assine o canal. Eu não sou desse mundo aí do YouTube, tá? Mas foi um prazer muito grande estar aqui. Espero que tenha sido interessante o nosso papo. Sim. E volto. Regressarei ainda aí com a Odisseia. Isso. Vamos ver se o filme fica pronto pra gente voltar lá. O Léo retornará para falar da Odisseia, da obra de alguns filmes, e nós vamos depois fazer uma resenha do filme do Christopher Nolan. Tem que ter bastante curtida pra eu voltar, senão não volto não. Afinal de contas, volto sim. Afinal de contas, somos da mesma tribo. É nóis. Vamos então falar aqui de duas produções. Obrigado. Tô aqui pra isso. Não, na verdade eu tô mais pra brilhar, né? Mas eu posso te ajudar. Já vai pros erros. Coloca nos erros, gravação. Você tem que colocar isso. Eu posso te ajudar, mas eu vim pra brilhar. Tem que colocar isso. Você sabe que tem os erros, né? Mas isso não é um erro, isso é um acerto, né? Que agora não vai, agora esquece. Ai, que merda. Produção. Acontece quando eu começo a rir, eu não paro, velho. Peraí.